Fala, Fogão! Hoje é dia de eleição no Botafogo, dia da gente ficar conhecendo o futuro presidente do Glorioso, que vai ficar à frente do clube de 2021 até 2024. É um momento muito importante na história do clube, porque a gente sabe bem que nesse momento o horizonte do Botafogo é muito sombrio, é tenebroso, eu diria. A gente vive um momento caótico nas finanças, na gestão, dentro de campo também, afundados na zona do rebaixamento. E o próximo presidente do Botafogo, seja ele quem for, entre Alessandro Leite, Valmer Machado e do Césio Melo, tem que ter total noção da responsabilidade que ele está assumindo. Afinal de contas, ele vai responder pela paixão de milhões de botafoguenses que amam a estrela solitária e estão sofrendo vendo a situação do clube, que vem se deteriorando ano após ano, temporada após temporada. Então, independente de quem vença essa eleição, o desejo da torcida do Botafogo é que a pessoa faça um trabalho sério, profissional e focado em resultado, porque a gente precisa realmente, em algum momento da nossa história, iniciar um processo sério de reestruturação, de profissionalização do Botafogo na sua gestão, na forma como lida com contratação de jogadores, planejamento de elenco, enfim, cuidando realmente da imagem e da marca do clube. Nesse vídeo eu vou comentar para você um pouco sobre essa questão do processo eleitoral e também dos desafios que o próximo presidente do Botafogo vai ter pela frente. Não são poucos e a gente precisa estar muito atento para poder cobrar e exigir que seja realmente feito um trabalho muito sério. Um outro ponto que eu quero comentar com você aqui é que o Botafogo está vendo nesse momento a saída do Z4 mais distante. Afinal de contas, com a vitória do Atlético Goianiense sobre o Sport na Ilha do Retiro, o primeiro time fora do Z4, que hoje é o Ceará, tem 25 pontos, enquanto o Botafogo tem 20, na penúltima colocação. É claro que matematicamente nada mudou. O Botafogo segue dependendo das próprias forças para poder somar as vitórias necessárias e com isso alcançar a pontuação que vai ser exigida para que a gente fique fora da zona do rebaixamento. 44, 45, 46 pontos, dependendo até menos, conforme foi, por exemplo, no ano passado, onde o próprio Ceará, com 39 pontos, conseguiu escapar da zona do rebaixamento. Quem caiu foi o Cruzeiro, com 36 pontos conquistados naquela edição. Para fechar, eu quero comentar com você que os totens dos torcedores, aqueles que ficam lá no Newton Santos, que foram comprados pelos torcedores interessados em ter a sua imagem lá apoiando o Botafogo, mesmo que de forma simbólica, ficaram completamente desorganizados, bagunçados, a imagem ficou muito feia e simboliza bem o que é o Botafogo nesse momento. Foi foto de capa do jornal O Globo, após essa derrota que a gente teve para a equipe do Fortaleza, e eu também vou comentar sobre isso, porque a imagem do Botafogo, em cada momento que a gente vê o descaso, é totalmente maltratada. E isso, naturalmente, depõe contra o clube. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos para você. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp. E além disso, se você ainda não for inscrito aqui no canal, peço que se inscreva para que a gente possa alcançar a nossa próxima meta de 3.000 inscritos. Estamos quase batendo 2.500. Muito obrigado a todos que se inscreveram. O apoio de vocês é sempre muito importante. E se você que ainda não é inscrito puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar para você aqui é justamente a situação do Botafogo na tabela, que ficou mais complicada depois da vitória do Atlético Goianiense sobre o Sport na Ilha do Retiro. A equipe do Atlético Goianiense, que estava na zona do rebaixamento, conseguiu ultrapassar o Vasco hoje então está dentro do Z4 com o Botafogo, e claro, a nossa situação com a vitória de mais um concorrente direto se afastando ali da gente, fica mais difícil. Não muda a realidade, porque o Botafogo, independente de qualquer coisa, precisa conquistar 8, 9 vitórias até o fim da competição para poder descartar qualquer risco de zona de rebaixamento no fim do Campeonato Brasileiro, que é quando as coisas são decididas. O Botafogo precisa, claro, começar a fazer o seu dever de casa, seja jogando no Newton Santos, seja jogando na casa do adversário, para que a gente possa conquistar essas vitórias e com isso começar a reagir na competição. Eu sei que é difícil a gente enxergar isso nesse momento, o time está abatido, está nitidamente sem confiança, mas só nos resta torcer. Como torcedores, a gente tem que acreditar até o fim, por mais difícil que seja a situação. Não é a primeira vez que o Botafogo passa por um momento tão delicado, infelizmente a gente está mais do que calejado em relação a isso, e dessa vez, novamente, o Botafogo precisa do nosso apoio, mesmo que seja distante. Que a gente não jogue a toalha, porque hoje, através das redes sociais, os jogadores do elenco têm acesso
a todas essas informações. Quando os jogadores percebem que a própria torcida já desistiu, com toda certeza isso acaba afetando o psicológico que já está abalado. Porque o jogador começa a pensar o quê? Eu não vou estar aqui no ano que vem, vou conseguir um contrato em outro clube. O Botafogo vai cair, mas a própria torcida já abandonou, já desistiu. Infelizmente, essa é uma realidade. Então a gente tem que tentar, de alguma maneira, apoiar o time. Sim, se perdeu a partida, a gente tem que criticar, faz parte do processo. Perdeu um jogo, jogou mal, terminou a partida, temos todo o direito de criticar. Agora temos que tentar também, de alguma maneira, enviar uma mensagem de que nós acreditamos que é possível você reverter a situação. São 5 pontos para a primeira equipe que está fora do Z4. É uma situação realmente muito difícil, onde o Botafogo não tem mais o direito de falhar, de errar. Qualquer erro, qualquer falha pode ser fatal. Essa é uma realidade. Não tem como a gente fugir disso. E os jogadores têm que estar muito cientes da sua responsabilidade. A gente que ainda vai enfrentar o Goiás, vai enfrentar o Curitiba, Vasco, Corinthians, Sport, Ceará. Todas essas equipes estão ali, bem perto do Botafogo, mesmo que não esteja grudado, né, por conta da pontuação, mas que estão tentando se afastar da zona do rebaixamento. São confrontos diretos que o Botafogo tem que encarar como verdadeiras finais. Então ainda é possível. Se a gente fizer a nossa parte nesses confrontos diretos, por exemplo, a gente está conseguindo dar passos importantes rumo à saída da zona do rebaixamento. Ainda dá, por mais difícil que seja a situação. E a gente tem que tentar, de alguma maneira, transmitir isso para o elenco, para a comissão técnica, mostrando que a gente acredita que é possível. É realmente complicado, a gente fica com raiva, fica triste, chateado, é muito ruim ver o Botafogo na zona do rebaixamento, mas de alguma maneira a gente tem que mostrar para eles que é possível e a gente não pode desistir antes da batalha acabar. Quero comentar com você aqui também a situação dos totens dos torcedores. Essa é uma imagem que ficou muito marcada depois dessa derrota para o Fortaleza. Foi capa do jornal o Globo, conforme eu comentei. O jornalista, para poder retratar esse momento do Botafogo, tirou a foto desses totens dos torcedores que ficam lá no Newton Santos como se fosse um público simbólico. Só que a imagem que ficou dos totens todos revirados, caídos, deixados assim de lado por conta das chuvas e dos ventos que tiveram no Rio de Janeiro nesse período, ficou muito feia. E simboliza bem o que é o Botafogo nesse momento. Um time que está completamente desorganizado, abandonado. Isso depõe totalmente contra a imagem do clube, sem esquecer naturalmente que essa campanha, Você no Newton Santos, que foi uma parceria do Botafogo com a Ambev, os torcedores que têm os seus totens lá pagaram por isso. Sócio torcedor pagou R$ 49,90 e quem não era sócio pagou R$ 99,90. Não foi de graça. As pessoas não simplesmente enviaram suas fotos para ter direito a ter um totem lá no Newton Santos. Não foi o caso. Isso foi pago, foi comprado. E o Botafogo tem a obrigação de entregar aquilo que vendeu. Ou seja, as pessoas que compraram esses totens têm que ter os seus totens lá preservados e exibidos até o fim do Campeonato Brasileiro. Essa é uma promessa. Quando você vende algo para alguém, você tem que entregar. E por mais que a gente possa entender que chuva e vento de fato pode danificar, apesar dos totens terem lá um plástico para poder proteger, né, da água e tal, mas o Botafogo, depois da partida, tem que chegar lá e reorganizar tudo aquilo, porque foram produtos comprados, foi um serviço comprado pelos torcedores. E o Botafogo tem que começar a entender que os torcedores são consumidores da marca. Quando você não entrega aquilo que o consumidor está comprando, naturalmente você desestimula esse consumidor, esse torcedor, a continuar consumindo a sua marca. Somos torcedores, somos apaixonados, mas não podemos esquecer que existe sim uma relação comercial além dessa relação de paixão pela estrela solitária. Que os próximos dirigentes do Botafogo e que o próximo presidente especialmente comece a compreender que cuidar da imagem da marca, cuidar da relação com o seu torcedor, reorganizar o clube fora das 4 linhas, planejar melhor a montagem do elenco, as contratações, tudo isso ajuda a torcida do Botafogo a ficar mais estimulada para poder consumir o Botafogo, consumir a marca Botafogo. Isso é muito importante dos dirigentes passarem a entender. Não podemos descuidar de cada ponto de contato entre o Botafogo e o seu torcedor.
que essa imagem dos totens dos torcedores não volte a se repetir, porque realmente fica muito feio para o clube e ainda mais para os torcedores que compraram o direito de ter lá o seu rosto exibido num totem apoiando o Botafogo, mesmo que de forma simbólica, de dentro do estádio. Falando agora a respeito das eleições do Botafogo, é sempre muito importante a gente destacar que esse processo eleitoral poderia ser mais democrático. E nunca é demais a gente lembrar que isso foi uma promessa de campanha do Mais Botafogo, de dar direito a voto ao sócio torcedor. E aí, para poder cumprir essa campanha, criaram o tal sócio estatutário, que só teve uma adesão, onde a pessoa pagava R$80 por mês, tinha que pagar ali durante 2 anos, se eu não me engano, para poder ter direito a votar nessa eleição desse ano. Infelizmente, essa foi mais uma promessa que o Mais Botafogo não cumpriu. E justamente por isso, nesse momento, no dia de hoje, a gente tem 1.691 associados aptos a decidir o destino do Botafogo, aptos a escolher o próximo presidente que vai ficar à frente do clube de 2021 até 2024. É muito importante a gente lembrar que o próximo presidente do Botafogo só vai assumir em 1º de janeiro de 2021. Nesse momento agora de fim de ano tem uma equipe de transição, mas ele só assume de fato em janeiro de 2021. E por que eu estou falando isso? Porque conforme eu falei aqui ontem no canal, é muito importante que a gente não perca de vista quem são os responsáveis por tudo o que aconteceu com o Botafogo ao longo dessa temporada e das anteriores. Porque quando chegar lá no fim do Campeonato Brasileiro, se eventualmente o resultado do Botafogo não for aquele que a gente deseja, de ver o Botafogo permanecendo na Série A, não podemos esquecer que os responsáveis não são os dirigentes que vão estar à frente do clube naquele momento. Serão Mufarrege, Carlos Eduardo Pereira, Montenegro e também o Ricardo Rottenberg. Então a gente não pode esquecer de quem será a responsabilidade. Esse é um aspecto muito importante. O novo presidente do Botafogo, que vai assumir em 1º de janeiro, não vai poder fazer novas contratações, não vai poder fazer grandes mudanças, porque ele está entrando no barco no meio do caminho. Então ele está assumindo o comando do barco no meio do campeonato. Não dá mais para a gente esperar a mudança desse novo presidente. Dá sim para a gente cobrar a mudança a partir do momento que ele assumir, olhando para frente. Mas entendendo que a disputa do Campeonato Brasileiro vai até fevereiro do ano que vem, temos que cobrar os responsáveis de fato. E esses são Mufarrege, Carlos Eduardo Pereira, Montenegro e Ricardo Rottenberg. Falando a respeito dos desafios que o futuro presidente vai ter pela frente, naturalmente, o primeiro deles é a parte financeira. Por quê? O Botafogo tem garantido que vai conseguir pagar salário até fevereiro do ano que vem, justamente por conta daquela ação do Sindiclubes que garantiu a preservação de um montante de 29 milhões de reais que não podem ser penhorados a fim do Botafogo manter em dia os salários com funcionários, jogadores e comissão técnica. Passado esse período de fevereiro, entra aquele problema: de onde vai vir o dinheiro para você poder manter os compromissos em dia? Isso é algo que os candidatos, independente de quem vença a eleição hoje, já deviam ter pensado. Afinal de contas, se você sabe da situação caótica que o Botafogo se encontra na parte das finanças, você tem que pensar em planos viáveis para que você consiga contornar a situação. Nesse aspecto, eu não consegui sentir firmeza em nenhum dos candidatos. O Alessandro Leite e o do Césio Melo apostam muito na SA, o tal dinheiro novo vindo daí. Já o Valmer Machado fala em SA com gestão compartilhada. Nenhum deles, certamente, estava esperando ficar responsável pelo futebol. Afinal de contas, o que se falou ao longo de 2020 é que a SA estava logo ali, já ia sair. Então é muito natural que todos eles esperassem que nesse momento da eleição o futebol não seria uma responsabilidade do próximo presidente. Mas a realidade é que o futebol e o social continuam sendo uma responsabilidade do próximo mandatário do Botafogo, que vai ter que saber lidar com essa situação. Montagem do elenco, dispensa de jogadores, renovação de contrato, conseguir patrocínio, conseguir trazer o tal dinheiro novo, estruturar as finanças do clube, melhorar os processos de gestão, profissionalizar a gestão do futebol, tornar esse processo de gestão mais correto, mais enxuto, porque a gente tem que enxugar as nossas despesas sim. No balanço financeiro do Botafogo 2018, 2019, claramente existem ali coisas que você pode enxugar, pode reduzir, cortar, e o Botafogo tem que entrar nesse processo de organização, de estruturação da sua gestão, porque somente dessa maneira o próximo presidente vai conseguir lidar com os desafios que vêm pela frente. Se o Botafogo é um time que vive sem dinheiro, sofrendo com penhoras, de que maneira o próximo presidente vai conseguir lidar com isso? Um exemplo aqui: criou-se um precedente na justiça para que o Botafogo consiga delimitar um valor ali para não ser penhorado a fim de manter em dia os salários de funcionários, comissão técnica e jogadores, certo? Criou-se esse precedente. E quando a gente fala de justiça,
Quando você tem um precedente, isso tem que servir de arma para o próximo presidente também. Quando você cria esse precedente jurídico, você tem que saber utilizá-lo para que você consiga manter em dia certas obrigações. Tá certo que os custos e despesas do Botafogo não são feitos apenas de salário. Você tem uma série de outras obrigações aí atreladas ao funcionamento do futebol e também do social. Mas o Botafogo podendo garantir folha salarial através desse meio jurídico, isso já é um grande avanço. E o próximo presidente do Botafogo tem que estar muito consciente em relação a isso, porque é uma arma importante para a gente não ficar convivendo com salários atrasados. Ruim com salários em dia, imagina com salários atrasados. Na parte da gestão, o próximo presidente tem que entender a necessidade que a gente tem, tá? Uma necessidade, é para ontem, que o Botafogo tem de profissionalizar os seus processos, a sua tomada de decisão, justamente para a gente minimizar as possibilidades de erro. Errar é humano, mas a partir do momento que você estrutura a sua gestão, estrutura o seu processo decisório, avaliação de jogador, quem vai ser contratado, que contrato vai ser renovado, faz uma gestão correta da base, dos ativos do clube, da imagem do clube, desse relacionamento com o torcedor, tem muita coisa para ser vista. A torcida do Botafogo está muito machucada por tudo que acontece, dentro de campo, fora de campo. Cuidar dessa relação também é uma responsabilidade, um desafio do próximo presidente. Você não pode simplesmente fazer as ações e deixar a coisa correr solta, conforme foi, por exemplo, a ação de pré-venda da camisa Botafogo Capa, dessa temporada de 2020 e 2021. Essa camisa aqui que eu tô vestindo. Tem muito torcedor que comprou a camisa na pré-venda e que só foi receber a camisa agora. É muito absurda essa situação. Ah, mas eu não sou responsável, a responsabilidade seria do site Botafogo Store. É um parceiro nosso que é responsável pelo envio das camisas. O Botafogo não pode terceirizar a culpa. O Botafogo tem que cuidar da sua marca. Porque independente de ser loja oficial terceirizada, Botafogo Store terceirizada, a responsabilidade de cuidar da imagem do clube e da relação com o torcedor sempre vai ser do Botafogo. Essa responsabilidade nunca pode ser terceirizada. Você pode sim ter um parceiro, mas você tem que cobrar desse parceiro um nível tal de qualidade que satisfaça os seus torcedores, que no fim das contas são consumidores da sua marca. Os desafios que o próximo presidente vai ter pela frente são enormes. Relação com o torcedor, futebol, gestão, crise financeira, tem muita coisa, muito trabalho para ser feito. O mais importante é que esse próximo presidente tenha consciência de que nós não podemos repetir os erros do passado. O Botafogo não pode seguir errando as mesmas coisas, mostrando que independente do tempo que passe, 2002, 2014 e agora 2020, a gente cometa os mesmos erros. Isso não pode seguir. O próximo presidente tem que cuidar do Botafogo da maneira correta, de forma profissional, conforme a torcida deseja. O que a gente mais quer é uma gestão profissional que cuide e principalmente ame o Botafogo, assim como a gente. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito disso tudo? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez fica aqui o meu pedido. Se você não faz parte ainda do canal, não é inscrito, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca de 3.000 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.